E aí, galera do nono ano, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da Revolução Russa. Revolução Francesa não, Revolução Russa, onde veremos o processo da Revolução de Outubro de 1917. Bom, eu falei no vídeo passado que o primeiro-ministro Kerensky estava com a corda no pescoço, né? Uma hora ou outra ele iria cair, porque os bolcheviques já rodeavam ali a capital do Império Russo, que não era mais império, né? Já tinha caído. Como eu citei no vídeo anterior, os mencheviques estavam no poder. Os bolcheviques não concordavam muito com as ideias dos mencheviques e aí começam a se organizar. No dia 25 de outubro de 1917, eles organizam um congresso. Esse congresso ficou conhecido como Congresso Pan-Russo dos Sovietes, onde, através desse congresso, eles vão conseguir derrubar o ministro Kerensky. Daí, os bolcheviques começam o seu processo de organização e quem vem na presidência é exatamente o Lenin. O Lenin se torna o presidente da Rússia e o poder do Lenin, né, já estava não somente ali na capital, mas ao redor da capital, e ele já tinha o apoio de praticamente a grande maioria dos russos. E aí vai começar a, de fato, implementar a ideologia socialista, exatamente através da reforma agrária, do cessar-fogo da guerra, né? Sair da guerra definitivamente, o fim da propriedade privada, não vai existir mais isso, com o Lenin no poder, na presidência, e agora as fábricas fariam parte do Estado, não de um único burguês, né? As fábricas agora fariam parte do Estado. E no campo político, vai haver uma reorganização da política, onde as eleições vai ser disputada apenas por um partido. Isso não significa dizer que vai ser apenas uma única pessoa que vai ficar no poder durante muito tempo. Não era isso. A proposta era que um partido, né, somente um partido, e dentro desse partido haveria eleições para ter o representante maior. Entendam o significado da Revolução Russa. Era mais ou menos isso. Aí é preciso citar os opositores, né? Eu só estou falando da posição, não estou falando da oposição. Os opositores ao regime, né, bolchevique começam a se organizar exatamente no ano de 1918, que são exatamente os pró-monarquistas, né, que era a favor do czar. E aí esse pessoal ficou conhecido como o Exército Branco, que tinha um apoio exatamente de outras nações, como da Finlândia, como da Ucrânia, como também dos Estados Unidos, da Inglaterra. Essa galera vai se juntar e vai formar um exército, o exército contra os revolucionários. Esse exército ficou conhecido como Exército Branco. Já o exército dos revolucionários, que eram os operários, os camponeses, também vão fundar, né? Vai surgir também um exército dessa galera, e esse exército ficou conhecido como Exército Vermelho. E aí, exatamente no ano de 1918, vai ter um início uma guerra civil na Rússia entre o Exército Vermelho, representando os trabalhadores, operários, contra o Exército Branco, representando os ideais do czar e de outras nações que apoiavam o regime do czar. Com a guerra civil, né, interna dentro da Rússia, o que restou para o Lenin? O Lenin vai adotar uma nova política que é o comunismo de guerra. O que seria isso? Era assim, o governo iria confiscar, né, os bens, as propriedades dos camponeses, por exemplo, para alimentos, né, e a força do trabalho não. Os produtos que eles produziam, as armas, por exemplo, um exemplo disso, sem pagar uma indenização. O governo não iria pagar uma indenização. Só que aí o camponês, né, o que produzia esses materiais, está aqui dividido entre uma pessoa que está apoiando ele e uma pessoa que vai pedir dele, né, sem pagar uma indenização para ele, vai pegar exatamente os bens dele e também que apoia ele, e uma pessoa que quer exatamente tomar de volta essas terras. Então eles iriam apoiar quem? Exatamente a pessoa que tem os mesmos ideais deles. Então o comunismo de guerra, é isso, quando o governo vai confiscar alguns bens, algumas propriedades, exatamente para beneficiar o Exército Vermelho.
E o Exército Branco queria retornar ao seu posto, né? Aquela questão das propriedades privadas. Os antigos donos queriam de volta as suas terras. Então, aí tem o início aí da Guerra Civil, exatamente na Rússia. E o comunismo de guerra é o que vai determinar, o que vai ajudar o Exército Vermelho. Vai determinar a vitória exatamente do Exército Vermelho. O comunismo de guerra era exatamente isso. As indústrias e as propriedades, os proprietários camponeses, né, teriam que produzir para o Estado alimentos, armas, sem uma indenização, ou seja, eles não ganhavam dinheiro em troca, era exatamente só para ajudar na guerra. Ficou conhecido como comunismo de guerra. Todo mundo ajudava o governo, né, o Estado, a vencer essa guerra para aí começar a implementar as ideologias socialistas. Como eu falei, os camponeses estavam aí divididos entre uma pessoa que queria de volta à terra e uma pessoa que queria e lutava por um ideal que era parecido com o dele. Então eles escolheram exatamente o lado do Exército Vermelho. E essa guerra civil na Rússia vai durar exatamente 2 anos. Em 1920, essa guerra já tem acabado na Rússia. E aí vai dar início a um novo processo político da Revolução Russa, né? O Exército Vermelho vai conseguir vencer a guerra, mas vai perder algumas regiões que eram importantes exatamente para o Antigo Império. Como, por exemplo, a Romênia vai conseguir ganhar alguns territórios nessa guerra. A Finlândia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a Estônia vão se separar do antigo Império Russo e vão ser novas nações, né? E aí, no ano de 1922, vamos ter o início da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi fundada no ano de 1922 com o regime político adotado, né, a ideologia política adotada era exatamente o socialismo científico, baseando-se nas ideias de Karl Marx e de Friedrich Engels. Essa era a principal ideologia dos soviéticos, né, do Estado soviético, da nova União, da União dos Estados Soviéticos, ficou conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. E aí vocês sabem o desfecho dessa união, né? Lá depois, futuramente, Guerra Fria, né? Mas esse ainda não é assunto que iremos abordar, ainda não, mas depois iremos abordar esse assunto mais à frente, mas daqui a quem sabe uns 30 dias, brincadeira, mas é um assunto também bacana, interessante, mas é aqui que temos o início da União Soviética, que vai dividir o mundo em dois depois com os Estados Unidos. Em 1924, a União Soviética passa pela primeira turbulência, exatamente causada pela morte do Lenin. Primeiramente, a União Soviética já enfrentava um problema que era a fome e a crise econômica. Isso é resultado daquela política ostentante, a política do comunismo de guerra. Por quê? Nessa época, com a Revolução, né, Russa, o que vai acontecer? O proprietário da terra vai produzir, né, os camponeses vão produzir para o Estado e também vai ter uma produção extra. Essa produção extra era o que garantia a sobrevivência desse proprietário ou desse camponês. Com o comunismo de guerra, essa produção extra não vai existir. Isso vai fazer com que várias pessoas passem fome. Aí o que é que Lenin vai fazer, voltando um pouquinho, né? O que é que Lenin vai fazer para tentar resolver essa questão da crise econômica, da crise agrária, da fome? Ele vai implementar uma nova política. Essa política ficou conhecida como a NEP, nova política econômica, mais ou menos isso, o contexto. Bom, a NEP, né, a nova política econômica, ficou conhecida como dar um passo para trás para depois dar 2 passos à frente. O que significa isso? Bom, nessa nova política implementada por Lenin, previa atrair exatamente capital estrangeiro, ou seja, as pessoas, os grandes burgueses de fora, né, os ricos de fora, de outras nações, iriam aplicar seu capital
estrangeiro ali na Rússia, nas indústrias, para impulsionar a indústria, né, russa, para depois eles tirarem, né, exatamente quando eles melhorarem, né, financeiramente, eles iriam expulsar exatamente o pessoal que apoiava, né, ou que apoiou de maneira financeira essas novas indústrias. Resumindo, para pegar de maneira mais fácil, as pessoas de fora, né, os ricos de fora, iriam aplicar o dinheiro ali na Rússia e depois, com o passar do tempo, quando os russos recuperassem a economia, eles iriam expulsar essas pessoas. Claro que essa aplicação do dinheiro estrangeiro, né, na indústria russa tinha a supervisão do Estado. Não era tudo assim, liberdade não. Também teve uma liberdade no comércio, que era exatamente para impulsionar e melhorar a vida do cidadão russo. E essa política vai ter as suas colheitas, né, as suas belas colheitas. Ou seja, a parte positiva dessa política econômica, dessa nova política econômica, é que depois, de fato, a Rússia vai começar o seu processo de industrialização de uma forma bem fácil, bem rápida, né? E aí a Rússia, né, vai se tornar uma das grandes potências econômicas. Enquanto o mundo está sofrendo com a crise de 1929, a União Soviética está no processo de melhoria, não está nem um pouco em crise econômica, pelo contrário, está sempre crescendo, né? Exatamente os resultados, as consequências dessa nova política. Porque depois eles vão construir muitas indústrias mesmo na Rússia não, na União Soviética, e o mundo todo vai estar chorando enquanto eles vão estar lá em cima sorrindo, porque estão com êxito na política econômica adotada por Lenin em 1921. As consequências são positivas. Aí o que vai acontecer? Com essa nova política, um grupo vai ser beneficiado. São os kulaks, é isso mesmo, os kulaks. Os kulaks eram os camponeses, né, que já eram um pouco ricos, né, já tinham um pouco de grana, de dinheiro. O que vai acontecer com essa nova política? Como vai atrair investimento de fora, esse pessoal vai ganhar muito dinheiro. O que é que vai acontecer? Esse pessoal, os kulaks, né, vão comprar terras dos pequenos camponeses que tinham um pedacinho de terra pequenininho assim. Aí vai pegar e comprar a terra desse proprietário, desse camponês, e vai fazer com que esse camponês trabalhe para ele. O que vai acontecer de novo? É que a terra vai exatamente ficar de novo na mão de pequenas pessoas, de poucas pessoas, na verdade, poucas pessoas. A terra vai ficar na mão dos kulaks. Mas no poder, o Lenin, né, tolerava ainda os kulaks, porque eles, de fato, acabaram com a fome, por exemplo, porque eles empregavam, por exemplo, eles compravam as terras dos camponeses, dos pequenos camponeses, e empregavam eles nas suas fábricas, nas suas indústrias, não deixando aquele camponês morrer de fome. Antigamente o que acontecia? O império tomava a terra do camponês e ele ficava com fome, não tinha como plantar, não tinha onde plantar, e aí morria de fome. Já com os kulaks, esse pequeno camponês tinha ainda como trabalhar e ganhar o sustento de sobreviver, né? E com a nova política, por exemplo, a educação, a saúde da União Soviética foi melhorada, porque muito foi investido nessa área também. Pronto, pessoal, acho que o vídeo já está bem longo. Na próxima aula eu dou continuidade com o Stalin no poder. Vocês vão entender quem foi o Stalin e por que falam tanto mal do comunismo. Falam mal do comunismo, do socialismo, exatamente pela figura desse cara, chamado Stalin. E outras figuras também que surgiram aí depois, no decorrer da história. Espero que vocês tenham gostado e até mais.